Oi, gente, voltei. E agora nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a criação das aulas, né? Eu gosto de falar que o processo de criar uma aula é um processo criativo. Por quê? Vamos entender um pouco o conceito do que é criatividade. A criatividade, ela é a habilidade que a gente tem de criar coisas e de ser inventivo, né? Normalmente esse termo criatividade ele é muito associado a artes. Ah, e o pintor que precisa ser muito criativo para pintar, e o ator que precisa ser muito criativo para criar um personagem. Mas a criatividade a gente usa para tudo na nossa vida, né? O cientista, por exemplo, precisa ser muito criativo para pensar algumas hipóteses, né, para começar a desenvolver coisas científicas. O esportista, né, quem gosta de futebol já ouviu falar, aquele passe daquele jogador muito criativo, ele. Então a criatividade é essa coisa que a gente tem de inovar, de criar coisas novas, de criar novos caminhos, né, de chegar no mesmo lugar através de caminhos diferentes. Tudo isso é criatividade. E aí, a aula, o processo de criar uma aula é um processo de criatividade, onde a gente vai olhar lá para o objetivo da aula, que está escrito lá no programa, né? E vai pensar, o que eu posso fazer para que os alunos entendam esses conceitos e cheguem nesse objetivo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais divertida, de uma forma que eles consigam compreender todos os conceitos e tudo mais. Como eu começo um processo criativo, e seja lá qual ele for? A partir do estudo, né? Então o artista, ele precisa começar a estudar a pintura para ele conseguir ir criando caminhos, criando coisas que ele sabe fazer para ir chegar num lugar e pintar, né? A Frida Kahlo não nasceu pintora, ela foi aprendendo, foi adquirindo com a vida, né? A partir de estudos. Os atores estudam muito, os cientistas a gente não precisa nem falar nada, né? Todo mundo já sabe que é muito estudo e para entender os conceitos, para conseguir utilizar da criatividade, criando hipóteses. Os esportistas, enfim, estudam pra caramba os movimentos, né? Treinam pra caramba para conseguir chegar em algum lugar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é nesse estudo. Além da gente nos manter estudando sempre, né? É sempre bom quando a gente gosta de um assunto, quando a gente dá aula em mocidade, a gente está sempre se atualizando, lendo coisas novas sobre aquele assunto e tudo mais, para que a gente mantenha o nosso repertório sempre ali pronto para preparar uma aula. E aí, quando eu pego um assunto que eu não manjo muito, correr atrás desse assunto, né? E aí é muito importante que no estudo a gente leve em consideração que a gente precisa escolher fontes que são seguras, né? Não é qualquer lugar que eu vou pegar uma informação sobre determinados assuntos. Eu preciso ir nos livros certos, nos autores certos. E o que são esses autores certos? Autores que a gente sabe que tem falado bastante sobre coisas, né? Então, por exemplo, quando eu vou falar de mediunidade, eu não vou pegar o escrito da Amanda Sutério, que é a atriz, que não manja nada de mediunidade, mas ela decidiu escrever um ensaio sobre mediunidade. Não, eu vou lá nos autores que a gente sabe que falam sobre mediunidade, vou lá no livro dos médios, né? Então eu vou nessas fontes confiáveis consultar esse material e armazenar no meu repertório. Aí beleza, tô lá, estudei um monte de coisa, né? Fui lá, li o livro dos médiuns inteirinho, li um monte de artigos científicos sobre mediunidade, li sobre mediunidade em outras religiões, o que outras religiões pensam sobre mediunidade. Tô lá com o meu copo cheio, abastecido de estudo. Agora eu vou vomitar tudo isso nos alunos? Não, né? Eu vou fazer um recorte. O que naquele período, daquela aula de mediunidade, quais são os conceitos que o aluno precisa saber? Quais eles já sabem? Quais eles vão aprender no futuro? E a partir disso eu faço um recorte do que, desse estudo todo que eu fiz, eu vou passar para o aluno. Certo? Muito bem. Aí, depois que eu já tenho lá escolhido, já estudei pra caramba, já escolhi meu recorte, eu preciso começar a pensar numa estrutura. Como que eu vou apresentar isso para o aluno, né? E aí eu gosto de usar o conceito da arte educação. Eu sou arte educadora e aí tem um conceito muito legal que é o conceito do acolhimento. O que seria esse acolhimento? Quando eu vou começar uma aula, eu tento trazer esse aluno para perto de mim. Né? Então eu começo perguntando qual que é o nome dele, qual que é o nome dela, o que elas gostam de fazer, tentando pescar algumas coisas, mostrar também quem eu sou, olha o que eu gosto de fazer, quem eu sou. E eu trago esse aluno para perto de mim, faço esse acolhimento, acolho esse aluno dentro da minha aula, né? Outro termo que eu gosto de usar bastante, e que esse é usado na minha outra profissão, né, porque eu também sou atriz, é o aquecimento. Esportistas também conhecem bastante esse termo, né? O aquecimento, ele é preparar o nosso corpo para fazer alguma coisa. No caso do aquecimento da aula, pode ser de preparar o corpo, se a gente for fazer alguma dinâmica que usa bem o corpo, mas ele pode ser também um aquecimento espiritual, um aquecimento mental, né?
para que o aluno se engaje a participar dessa aula. Então, o que eu posso trazer nesse meu aquecimento? Coisas que vão instigando o aluno a querer saber mais sobre aquele conceito, né? Então, por exemplo, numa aula que eu dou sobre arte, né, uma das últimas aulas do programa é a visão do espírita sobre a arte. E eu gosto muito de dar essa aula, e a primeira coisa que eu faço é perguntar para os alunos qual que é a relação deles com a arte. Então, além de pegar já alguns conceitos que esses alunos vão me trazer, compreender melhor o contexto deles, lembram da aula de oratória, o contexto? Compreender melhor qual é o contexto deles, relacionado ao tema e tudo mais, eu estou engajando ele. Por que ele me perguntou sobre arte? O que será que ela vai falar sobre arte? Se o aluno gosta de arte, então aquilo vai deixar ele super aquecido, querendo falar, querendo entender o que você vai trazer. Então, por isso, eu gosto desses dois termos: acolhimento e aquecimento. Então, a gente precisa acolher os alunos e instigar essa vontade deles de conhecer aquele assunto. Então, esse é o começo da aula. Depois disso, a gente vai para o meio. O que seria esse meio? Um desenvolvimento do conteúdo. Então, eu vou, nesse momento, falar os conceitos, falar as partes práticas, né, de como a coisa funciona. Então, tô lá falando sobre a arte, vou trazer o pensamento de alguns pensadores da arte contemporânea, ou trago alguns pensamentos sobre arte espiritual, né? Eu gosto de falar do esteta, que é um espírito que vai falar sobre arte e tudo mais. Esse é o meu desenvolvimento. Então, nesse desenvolvimento, eu posso colocar uma série de coisas. Eu posso colocar dinâmicas, né, para eles entenderem na prática como que é. Eu posso usar um slide para deixar alguns conceitos mais explícitos, né? Eu posso usar uma determinada série de coisas, mas a ideia é desenvolver o assunto. Falar sobre aquele assunto que é o principal da aula. E aí, para finalizar, a gente tem o encerramento. O que seria esse encerramento? Você concluir aquele assunto, fazer as considerações finais, para não abandonar o aluno. Ó, joguei um monte de conceito aí, se vira, beijo, tchau, tô indo, tá bom? Faça a prece aí. Não, faça as considerações finais, concluo, faça um resumo de tudo que eu falei, de uma forma que o aluno consiga assentar esse conhecimento, entender, compreender, poder tirar dúvidas, né? É sempre bom nessa parte da conclusão o aluno também ter esse espaço que ele possa tirar algumas dúvidas, não que ele não possa durante toda a aula, né? Mas ter esse espacinho onde ele vai assentando esse conhecimento nessa conclusão final. E aí, eu gosto de falar muito das dinâmicas, né? Dinâmica é uma coisa que a mocidade usa muito, a gente sempre está usando dinâmicas. Mas como que a gente usa essa dinâmica, né? Para que a gente usa as dinâmicas dentro dessa estrutura? A dinâmica, ela serve para trazer para a prática uma coisa, um conceito teórico que às vezes fica mais fácil do aluno entender fazendo do que ouvindo, né? Então, eu posso propor dinâmicas que sejam dinâmicas de descontração, onde o aluno está ali meio tímido, ele possa descontrair e entrar no ritmo. E aí, onde eu coloco essa dinâmica? Se é uma dinâmica de descontração, faz muito sentido ela estar lá no acolhimento, né? Então, no acolhimento eu ponho essa dinâmica de descontração e tudo mais. Ou eu posso colocar ela no desenvolvimento, como uma forma de colocar em prática os conceitos que eu já disse ou que eu vou dizer. Então, eu posso, logo no começo, fiz o acolhimento, uso uma dinâmica, eles vivenciam uma coisa na prática, e aí eu vou e aplico todos os conceitos relacionados àquela dinâmica. Ou eu posso usar a dinâmica para concluir um pensamento. Então, eu já falei todos os conceitos, agora para concluir esse pensamento, eu uso uma dinâmica e eles vão vivenciar aquilo na prática. Ou eu posso usar essa dinâmica lá no finzinho da aula, né, como uma forma de fazer essa conclusão final, essas considerações finais, a partir de uma coisa prática. É bem possível também. Só que é muito importante que a gente entenda qual é o objetivo dessa dinâmica. Não usar dinâmica só por usar dinâmica, porque senão a gente volta para aquele conceito do ruído, né? A dinâmica vai ficar solta ali, vai ser um ruído, e aí vai mais atrapalhar a aula do que ajudar os alunos a desenvolverem esse conceito. Tem considerações importantes sobre o processo de criação de aula, tá? A gente tem que ficar muito atento ao conteúdo dessa aula. O que é o conteúdo? Todo aquele material que a gente levanta, que a gente estuda, que a gente recorta para fazer a aula, né? Então a gente precisa ficar muito atento para que esse conteúdo ele seja o necessário para a aula, não seja pouco, nem seja muito, né? Seja um conteúdo que dê para que os alunos entendam, né? Então um conteúdo profundo, que não seja só superficial. A gente tem que ficar muito atento também à forma como a gente vai fazer, né? Porque a forma é muito importante. Então, eu vou usar um vídeo, eu vou usar uma dinâmica, eu vou usar
uma música, eu vou usar um slide. Isso é muito importante, né? Em cada aula, uma dessas ferramentas vai ser mais interessante do que a outra. E a gente precisa ficar atento a isso nesse momento de pensar a aula. Qual é a forma? E assim, existem muitas formas de se falar uma mesma coisa. Então a gente precisa escolher algumas, né? Não dá pra usar todas. Eu vou apresentar um vídeo, fazer uma dinâmica, colocar uma música, passar um canal do geral. Não, vamos lá, escolhe os dois e tá bom, ou um só, ou nenhum, né? Enfim. Então existem muitas formas e a gente precisa se atentar a elas. Outra coisa que é muito importante, a gente pensar no nosso repertório pessoal. Se eu não manjo nada de RPG, mas eu olho pra uma aula e falo, mano, isso aqui é um RPG, ia ser da hora. Aí eu chego lá e não sei nada de RPG, o exercício fica confuso, né? Não rola, o aluno não vai compreender. Capaz de você se enrolar e ficar confuso também. Então a gente se atentar às coisas que a gente sabe fazer, né? E aí quando a gente usa e explora o nosso melhor lado, a aula fica muito interessante. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, se você gosta muito de música, sabe tocar música ou sabe compor, compõe uma música que resuma o tema do encontro, né? Um repertório que você tem. Ou então você gosta muito de cinema e tem um filme muito legal que vai falar sobre... usa seus conhecimentos de cinema para mostrar aquele vídeo para eles e tudo mais. Ou uma série de outras coisas que vocês saibam fazer. É muito importante que a gente se conheça, né? Conheça o que a gente sabe e o que a gente gosta de fazer. Significa que eu não posso dar um exercício de RPG se eu não manjo de RPG? Claro que não. Você pode pesquisar, estudar, entender como aquilo funciona. E aí quando você estiver dominando bem aquele assunto, manda brasa. Bora jogar um RPG na aula, não tem problema nenhum. E outra coisa que é muito importante é o repertório e as necessidades dos alunos, né? Então é muito importante que a gente converse com os dirigentes antes de dar uma aula, né? Ou se a gente é dirigente e vai dar uma aula na nossa própria turma, tente pensar nesses conceitos, né? Que os nossos alunos estão com maior dificuldade, ou que eles têm mais repertório, que eles têm mais facilidade, o que eles já conhecem, o que eles não conhecem ainda, né? Ou então quando um expositor, você é dirigente, um expositor te manda uma mensagem, tenta ser o mais específico possível sobre o que os seus alunos têm de repertório, porque aí o expositor ele tem mais possibilidades de criar a partir do repertório dos seus alunos, né? E das necessidades que eles têm de discutir determinados assuntos. E não tenha medo de inventar a aula, não, de criar, por exemplo, eu sinto que os meus alunos estão com uma necessidade de entender conceitos, por exemplo, sobre sexualidade, que estão com uma dificuldade, que eles estão falando algumas bobagens, e aí o que eu faço? Convido alguém para falar sobre esse assunto. Ainda não temos esse tema dentro do nosso programa, mas é a necessidade do meu aluno, né? Então eu tenho que ficar atento a isso, levar esse conteúdo para ele, certo? Acho que é isso, gente, sobre repertórios de aula, sobre montagem e criatividade para montar a aula. Lembrem-se que todo mundo pode desenvolver a criatividade, né? É só a gente exercitar bastante, é só a gente ficar atento ao nosso repertório e manda brasa, montem a aula aí, montem as atividades, usem os seus repertórios, que vai dar tudo certo, vai ser muito legal, tá bom? É isso, agradeço muito a atenção de vocês e até mais!